Olá, pessoal, bem-vindos ao Ponto Zero, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui com o nosso querido Dr. Walter Trebitz, professor de Direito, pesquisador metafísico há muitos anos e está toda semana compartilhando muito conhecimento, muito autoconhecimento para esse momento tão necessário da humanidade. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao Ponto Zero, ao seu programa. Boa noite, nossos internautas, boa noite a você, obrigado pela oportunidade. Estamos aí de novo para falar mais um pouco sobre tudo e agora, auxilia o pessoal a crescer um pouco. Bom, nós temos muitas perguntas aqui para o Dr. Walter, e o tema de hoje é Mundo Delirante, porque fizeram várias perguntas referentes ao autoconhecimento, e o Walter também, como psicanalista, formado na mesma escola de psicanálise que eu, vai responder com todo esse conhecimento também em direito e metafísico. Walter, por que a Terra, no teu ponto de vista, é considerado um mundo delirante? Então, a Terra ela foi colonizada com algumas finalidades e essas finalidades elas sempre tinham um foco evolutivo, um foco de crescimento, um foco de expansão e, num determinado momento, expansão de consciência, sim. Né? A nossa Terra ela foi povoada, foi colonizada primeiramente para que houvesse uma fisicalidade, existisse uma civilização física aqui, onde não se tinha muito foco na expansão da consciência, e sim a expansão do físico, né? Isso foi ao longo de... Mas isso nós estamos falando de vários milhões de anos atrás, né? Onde o planeta, a nosso próprio sistema solar, ele começou a ser visitado por seres que depois, né, até por capacidade tecnológica, implantaram sistemas genéticos aqui. Mas voltando mais perto de nós aqui, o que aconteceu? Né? Em determinado momento, o planeta foi povoado por uma civilização que é a nossa. Mas a nossa civilização é uma civilização consciencial. É muito mais importante para nós a expansão da consciência no sentido do interesse universal do que da fisicalidade. Claro, a fisicalidade nos habita aqui, né, a nossa casa aqui. Então, voltando ali na sua pergunta, né, por que a nossa civilização é tão, vamos dizer assim, como é que você disse, delirante, né? Então, Sim. porque nesse processo de expansão de consciência, ainda civilizações ligadas ao antigo, à antiga dispensação, a dispensação física, né, a dispensação apenas no sentido de expandir a fisicalidade dessas civilizações, eles nos colocaram numa situação relacionada a um verdadeiro delírio, sim. Né? Inclusive, esse delírio está relacionado ao quê? Né? Muito se fala do romantismo, né? Romantismo e tudo mais, as ligações que se faz, né, dentro das nossas expectativas, né? Eu quero ser feliz, a busca de uma felicidade, tudo isso artificializou a nossa realidade, né? Por essas ordens de inteligência que elas, uma delas, que é bastante preponderante ainda no nosso planeta, ela não evolui, ela apenas se mantém e ela tem uma ordem de passagem na quarta dimensão que nos influencia muito a nossa psique, influencia muito a nossa mente, influencia muito a nossa realidade, tanto naquilo que nos colocam como verdade, que não é, né, uma parte da nossa, que até chamam de matrix, né, da nossa Sim. realidade, ela não se faz, né, como verdade para nós, como eles inibem a nossa percepção, né, por mecanismos e ferramentas que historicamente vêm sendo utilizados para nós. Por que isso? Porque nós somos uma civilização
de expansão consciencial, né? E esses seres que habitam aqui ainda e estão ainda de certa forma no final, mas ainda interferem no nosso processo, eles não têm essa mesma sistemática, né? Eles não têm uma expansão consciencial. A expansão deles é física, é uma existência. Eles têm a manutenção existencial deles por via de outros tipos de padrões energéticos, padrões vibracionais. E aí nos transformaram numa civilização delirante, porque enquanto nós estamos delirando, nós não enxergamos a realidade. Olha, que legal. Walter, mais uma pergunta. Essas perguntas que eu tenho hoje para o Walter são todas de internautas que eu recebo. No seu ponto de vista, por que os jovens estão tão desplugados de espiritualidade e por que essa geração se alienou ainda mais? O jovem, ele modifica o mundo. O jovem, ele é a perspectiva da mudança. E sempre se fala uma mudança no sentido de se expandir. O jovem permite uma expansão, e especialmente a expansão consciencial. Quando o jovem entra na adolescência, o adulto jovem, ele tem muitos mecanismos de expandir a consciência, da percepção de realidade, né, da percepção de uma realidade que não é aquela que foi lhe desenhada, né, por isso que o jovem sempre participou ao longo, principalmente do século XX, das grandes revoluções sociais, das mudanças, da quebra de paradigmas e tudo mais, só que nesse momento se usou de forma sempre maliciosa para desviar, né, esse ímpeto da juventude, esse ímpeto do jovem, essa abertura consciencial que o jovem recebe e tem quando entra na adolescência, né, no sentido de manipulá-lo, né? Então, se colocou muito conteúdo negativo no jovem, perspectivas negativas, né, o próprio contato com a droga, né, o alcoolismo, com aquelas coisas que desviam o jovem da realidade, e isso acaba entorpecendo, quando ele está no momento revelador, né, da sua expansão consciencial, onde ele percebe a humanidade, vem toda essa carga negativa. E para piorar ainda, recentemente, aí nos últimos 30 anos, a gente vê isso até nas crianças, né? Não é só mais o jovem, o adolescente que é contaminado, a própria criança já veio sendo contaminada com conteúdos, com estímulos negativos, né, com estímulos, né, que acabam desviando, e quando o jovem chega na sua idade adulta, ou ele está viciado, ou ele está alienado, ou ele está desmotivado para a vida, porque ele já está desgastado psicologicamente. Né? Por isso que, né, a gente tanto tenta resgatar, né, a ideia de uma visão, né, uma visão relacionada à nossa realidade, à realidade do ser humano, né, e não as meias-verdades ou as verdades convenientes, né, ou aquilo que se tenta passar como verdade para o jovem. Tem duas perguntas que eu vou fazer, uma só que é bastante, senão vai ficar redundante. O que as grandes mídias têm a ver com isso, né? E por que elas promovem tanto essa lavagem mental? E essa lavagem ocorre de que forma? A que nível que ocorre? O que eles utilizam para fazer essa lavagem mental? O sistema de comunicação no mundo, ele passou por um momento no século XX em que ele realmente estabeleceu aquilo que a grande maioria pensa. Né? Então, o sistema de comunicação faz o que a grande maioria aceita como verdade, como pensamento. Isso é histórico, a gente sabe disso, a gente escutava isso até bem pouco tempo, e talvez em alguns grupos ainda se escuta isso. O que se fala na TV é verdade. Se falou é isso, está falado é isso. Espera-se alguns programas televisivos ainda em canais abertos, toda semana a gente encontra pessoas, né, que falam, eu estava esperando para assistir tal coisa, e você pensa nisso, você olha para isso, fala, como pode ainda uma pessoa parar o seu tempo, né, para ver, né, uma coleção de informações que muitas vezes são distorcidas, não tem a realidade nelas. E esse sistema de comunicação, ele nos trouxe, né, para perto de coisa chamada tela, onde você
se tornou passivo, você não recebe, você não faz nada, você não interage. Então, essa passividade faz com que você tenha o risco, se você não tiver um senso crítico muito apurado, se você não tiver um trabalho realmente pessoal, né, de promoção de autoconhecimento, de busca consciencial, você acaba assimilando, por quê? Porque a toda a tela, seja ela da TV antiga, ou das nossos cristais líquidos, dos 4K, que seja, ela te transforma num ser passivo. Né? Como ela é altamente estimulante sob o ponto de vista psicológico, né? Sob o ponto de vista das sensações, né? Até porque as qualidades de imagem ficaram extraordinárias hoje, você tem a impressão que a imagem está dentro da sua casa ou você na imagem, então isso tudo te sequestra psicologicamente. Então, para você promover a cabeça de um jovem de forma eficiente, você coloca ele na frente, desde criança, na frente de uma grande tela. Hoje temos telas de 50 polegadas, por exemplo. Pega um pequenininho, um serzinho que não tem 50 centímetros, põe lá na frente, ele vai ser capturado por aquilo que está falando. E isso foi feito, e é feito não só com essa criança que é do meu exemplo. É feito com o jovem, é feito com o adulto, né? Então, esse é o grande papel do sistema de comunicação, e esse poder eles têm. Prova do que todos os acontecimentos que vêm ocorrendo, que a gente tenta mostrar uma realidade, tenta mostrar uma verdade mais contundente em relação a isso, e você não consegue, até mesmo a gente tem um discurso que não é o discurso do convencimento, é do esclarecimento, e mesmo assim as pessoas não aceitam, porque é cômodo, né? É cômodo você receber a coisa pronta, né? Você ser dominado por aquela informação e passar a querer aceitar como verdade. Então, existe também por parte, aí já é a parte das pessoas, uma autoalienação constante. É confortável não pensar, é confortável receber a coisa pronta, né, para depois você atribuir a responsabilidade para alguém, seja para um governo, seja para uma autoridade, ou seja até para o mundo. Né? Então, a comunicação ainda, ela nos impõe muito, e esse sistema de passividade, ele é fatal com 100% das pessoas, não tem quem não seja capturado por uma tela, né, dentro desse aspecto. E aí cabe a cada um ter um trabalho pessoal de conseguir dominar isso, porque todos nós temos mais do que uma tela em casa, mas a gente tem que saber o que fazer com elas, né, e como tratar elas. Por isso que o sistema de comunicação dominou tanto e domina a humanidade, começando pelo jovem. É verdade. Bom, Walter, tem muitas perguntas aqui. Como você vê a política e a religião no decorrer do século sempre juntas? Do teu ponto de vista, é bom ou é ruim no comando de um país? Veja, tudo que é feito com ética e de forma honesta, ele tem o seu sentido positivo. A política, ela chegou num patamar tão contundente que as pessoas, em geral, têm, vamos dizer assim, usar uma palavra difícil, ojeriza, né? Tem asco, né? Tem, assim, quer distância desse assunto por conta de um repetir, e esse repetir de sistemático, né? De desmandos, foi também conveniente, acabou sendo conveniente para aqueles que dominaram o cenário. A política é necessária, nós vivemos em grupo, eu não estou aqui patrocinando nenhuma ideia partidária, ou que a vida filosofando, não, é uma realidade, né? Dentro de uma realidade mais ética, mais coerente com a verdade, com honestidade, longe, né, dos vínculos de corrupção que a gente sempre presenciou e tudo mais, ela tende a ter resultados positivos. As religiões, elas funcionam, e sempre funcionaram como os intermediários, né, conscienciais. Quem consegue trabalhar o seu eu de forma a atingir a fonte, né, por livre e espontânea vontade, ele está a passos, né, na sua existência, a passos. Agora, tem grupos, tem ainda uma parcela significativa de pessoas que precisam do intermediário, né, que é o nosso
que são exatamente esses grupos de religiões que são os intermediários da conexão. E a conexão pode ser feita direto, basta que a gente tenha um esforço, né, e uma coragem para isso, você vai ter a conexão sem precisar do intermediário. Bacana. Walter, por que as mulheres, no teu ponto de vista de psicanalista agora, veio uma pergunta aqui, bastante, elas sentem atração mais pelos bad boys? E por que está ocorrendo tanto feminicídio nesse momento no país? Você tem duas perguntas aí para você. Pelo que nós estudamos, analisando o comportamento humano, o que se nota, assim, que existe na natureza humana algo que se perpetuou na nossa existência, que é ver onde existe um bem, um mal, e onde existe o mal, o bem. Então, aí, acompanhando a pergunta, né, por que uma parte delas, né, a gente não pode falar que todas as mulheres são assim, mas a gente sabe que os bad boys nas escolas, faculdades, nos grupos de jovens, eles fazem sucesso, sim, e principalmente com as meninas, e muitas vezes com as meninas mais bonitas e tudo mais. Porque existe uma tendência, né, e isso é uma tendência que aí eu até arrisco, né, dentro até da psicanálise, a gente pode verificar isso, mas uma tendência, né, vibracional, no sentido de promover essa ideia de inversão em que, né, a humanidade vem recebendo esse tipo de influência, e como a mulher é muito mais sensível, as meninas são muito mais sensíveis à percepção da verdade, à percepção do sim, e também à percepção do não. Né? Então, quando existe essas movimentações na juventude, né, então a gente começa a perceber que as meninas começam a se interessar pelos rapazes e tudo mais, né, existe, infelizmente, né, por parte de algumas, né, uma visão distorcida, é o que a gente chama de processo de inversão. A pessoa vê, né, no mal um bem e no bem um mal. Então, aquele que promove essa movimentação, que agita tudo, né, e que é o que a gente chama até de alterado, né, o sujeito alterado e tudo mais, né, que não é alterado pela raiva, pelo descontrole, mas alterado no sentido de praticar, né, as molecagens e tudo mais, né, as meninas, algumas se sentem atraídas e depois, né, vem a consequência, porque a vida não é só a brincadeira, a vida não é só aquela ilusão, né? Não é só aquele encantamento. Depois ele se torna uma realidade. E aí, pulando para cima do degrau, quando a coisa já se transforma em relacionamento, né? O feminicídio, muitas vezes, é resultado dessa ilusão. Né? Tem muita moça também que se ilude, né? E se ilude e não escuta, muitas vezes, as razões sobre certas pessoas, se envolve com as pessoas. Tem pessoas que também se enganam, né? Elas têm uma certa megalomania, elas acham que vão mudar o outro, né? Tem algumas moças, algumas mulheres que estão, eu vou mudar o cara dele, ele vai ser diferente comigo. Isso é um engravido, né? Que pode levar a um feminicídio, sim. Quem nasce torto vai morrer torto. Falta de caráter, não existe meio caráter, não existe coisa assim que há de se pensar que o ser humano pode se autorresgatar, sim, mas não por intermédio de um relacionamento e esperando que uma pessoa, uma mulher, faça esse papel, porque a vida, né, a vida caminha a dois, e também, por outro lado, tem algo a ver com essa questão do feminicídio também, a mudança de comportamento. Né? O homem, ele por sua natureza, né, ele é dominador, né? Ele tem, né, independentemente de ser machista, né, o homem ele é dominador, ele tem que tomar conta, né, do seu espaço e tudo mais. E só está explicando, não está justificando a violência masculina, isso é só uma explicação, não justifica a violência. Por outro lado, algumas mulheres também se tornaram ou querem ser dominantes e às vezes até imitar um pouco esse comportamento
né, dominante do homem, e isso muitas vezes é em conflito, né, as palavras malditas, as coisas mal feitas, e aí acaba acontecendo, e o homem, pela sua natureza, tem maior força que a mulher, a força física, não a força psíquica, a força espiritual, mas a força física é uma realidade. E acontecem essas desgraças, né, que a gente precisa tanto tratar isso de forma responsável, para que haja uma consciência, né, um resgate da sociedade nesse sentido. Também nós temos uma onda que ajuda nisso, que foi jogar o feminino sagrado contra o masculino sagrado, ou tirando o sagrado, porque se falar de feminino e masculino sagrado, a gente tem uma outra live para falar, porque é muito interessante esses dois pontos. Mas falando do masculino, então, isso dá para a gente gravar uma live sobre isso, que é muito, muito interessante e muito rico. Mas vamos falar só do masculino e do feminino. Jogaram um contra o outro. Movimentos políticos, ideológicos, né, que a gente vê que está saindo ou abeiram, né, as influências da mentalidade das pessoas, jogaram o feminino contra o masculino ou vice-versa, né, principalmente o feminino contra o masculino. A gente teve até pouco tempo uma onda em que ser homem era ser machista, né? Já estava se estabelecendo esse tipo de mentalidade de tanto conflito, e esses conflitos acabam muitas vezes mal, né? Por más interpretações ou comportamentos de imposição, né? A união de um homem e uma mulher não deve ser de imposições, né? Não deve ser deve ser de comunhão, né? De equilíbrio, né? Um cede, outro cede, um se doa, o outro se doa. Agora, dentro dessa movimentação, dessa banalização do ser humano, das relações, acabou, né, gerando esse momento tão triste que, infelizmente, ainda pelas estatísticas, a gente vê que ainda é bastante grave. E também, falando de feminicídio, não vamos entrar muito nisso, né? Mas morrem muitos homens também. Muitos homens e também por homicídio, né, relacionado a maus relacionamentos. Morrem também bastante, e estatisticamente até é bastante interessante estudar isso. Mas o que a gente tem que buscar é a consciência da paz entre dois, né, duas pessoas. E isso que é o importante. Walter, dizem que nós temos proteção no nosso planeta do Arcanjo Miguel, né? E Sim. Quem está promovendo essa desordem no nosso planeta, já que nós temos essa proteção do Arcanjo Miguel? Então, eu gostaria de convidar todo mundo para uma reflexão. Primeiro, não estão promovendo uma desordem. Nós descobrimos o quintal da desordem. Essa que é a verdade. O planeta já veio sendo desordenado há muitos, centenas de anos, né? Se vocês estudarem um pouco de história e estudarem as monarquias, essa desordem, esse descalabro, né, essa falta de espiritualidade já acontecia no tempo das monarquias. Se viciava o rei, se viciava a rainha traiu o rei, caiu em pé, existia uma conspiração para derrubar, vamos dizer assim, reinados, para endividar o rei, para depois o rei ter que entregar a sua coroa, né, para a dominação. Então, essa desordem, né, as capas pretas da dominação de poder, elas são históricas. Só que hoje, o que acontece? Por que a gente tem uma impressão que hoje está acontecendo? Porque nós descobrimos, hoje qualquer um de nós sabe disso. Basta se interessar. Então, são milhares, milhões de pessoas como nós aqui que estamos falando com vocês, que estão descobrindo isso. Então, dá uma sensação que é de hoje. Mas, ao contrário, gente, o que está acontecendo hoje estão saneando o mundo. A gente está se libertando desses grilhões, né, dessa desordem. Então, é um momento que, e lógico, você não limpa a casa se você não vê ela suja. Né? Como é que a gente vai reestruturar o mundo se a gente não encontrar o erro no mundo? Onde está o erro? Então, vocês podem fazer parte aí de qualquer canal no YouTube, que vocês vão ver vários youtubers que falam desses assuntos, vocês vão ver o trabalho, e o trabalho
intenso que está se fazendo, né, de saneamento do mundo, justamente para a gente acabar com essa questão, que é uma questão tão complicada, que está relacionada, né, justamente a essa desordem, essa sensação de desordem. Mas essa sensação que nós estamos tendo, na verdade, nós estamos lidando com isso. Quando eu falo nós, é a humanidade como um todo, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é no Brasil, não é na Europa, não é nos Estados Unidos, é o mundo inteiro que passa por essa mudança. Legal, Walter. No teu ponto de vista, existem anjos e demônios? Como saber quem nos influencia? Pergunta de internauta. Quando você fala de anjos e demônios, você que eu digo às pessoas, né? Falar a existência de anjos e a existência de demônios. Veja, a questão angelical, ela pode ser tão perniciosa para um ser vivente como a questão relacionada aos demônios, ainda que, né, com representações totalmente opostas. A ideia de anjo é uma ideia de bondade, é uma ideia de resgate, de assistência e tudo mais. Só que se você não estiver preparado para o resgate e para assistência, resgate que eu falo você com você mesmo, né? Não é, o anjo não vai te resgatar, mas ele pode te assistir, porque na verdade nós estamos sendo assistidos por eles, né, nesse momento que a gente fala de desordem, eles estão trabalhando e muito. Né? Se você não estiver preparado para esse momento, eles não vão te servir de nada, ainda não vou dizer que eles vão te prejudicar, mas você vai se prejudicar por não estar preparado. E os demônios é uma opção das trevas, uma opção da baixa vibração, né? Puxar para toda e qualquer vibração de muita densidade, né? Mecanismos de manipulação de consciências e de sistemas presentes. Então, a gente tem isso muito forte, né, dentro dele, né, porque isso está sendo também banido, dentro de mídias, dentro de instituições, dentro, inclusive, de instituições que se mostravam voltadas à espiritualidade, até à angelicalidade, e, no entanto, elas estavam ligadas a esse tipo de representação negativa e baixa. Por quê? Porque poder ele está com o lado consciencial, com o lado da elevação, como pode estar com o lado das trevas também, que a gente chama trevas, né, para entender aqui, né, os lados demoníacos. Então, a existência em si é uma realidade de acordo com a conexão de cada um, né? Inclusive, existem grupos no mundo que praticavam e estão praticando ainda de forma intensa o satanismo, né, voltado a essa questão do negativo, né? Não vamos filosofar o que é, de fato, o Satã, mas esta prática voltada, né, ao uso da subjugação, porque o que é a questão demoníaca? Por que ela é tão prejudicial para o ser humano? Porque ela não respeita a sua individualidade, ela não respeita o seu livre-arbítrio, ela não respeita a sua vontade, ela te trai, né, o tempo todo. Então, isso é a parte muito negativa. Né? A questão demoníaca, ela entra dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu eu, e não pergunta, e não te dá escolha, né? Não quer saber se você aceita ou não, simplesmente ela te invade. Né? Então, isso é a grande, né, a grande questão. Né? E o que se tenta hoje é afastar esses tipos de criatura invasivas, né, que à força querem subjugar o ser humano. Tanto que toda magia que utiliza dessa questão escura, né, dessa questão densa, ela funciona e é muito poderosa porque ela subjuga, ela pega seres que participam dos planos densos e subjugam esses seres e obrigam esses seres a praticar, né, a sua vontade em cima de um objetivo, de alguém e tudo mais. Né? Então, isso é uma realidade presente e cada um precisa saber em que nível vai vibrar. Quem vibra em níveis, né, acima de 200 Hz, que a gente tem estudado, que é uma vibração mensurável, né, por via de aparelhos e tudo mais, isso é ciência, né? Quem vibra acima de 200 Hz dificilmente entra em contato com as zonas demoníacas, ele vai sempre vibrar da chama
índigo para violeta, e acima de violeta é difícil, até porque os seres de chama violeta muitas vezes nem se aproximam do ser humano devido à sua hierarquia consciencial. Mas é uma forma de você saber onde você está, naquilo que você está lidando. Agora, nas energias, né, verde negativa, ou a preta mesmo, ou a vermelha, muitas vezes, né, elas derrubam e levam você para esses ambientes. Então, simbolicamente, representativamente ou de fato, existem sim essas duas hierarquias trabalhando, né, em torno do planeta, e felizmente, aí é uma boa notícia para vocês, né, a demoníaca está cada vez mais enfraquecida e sendo afastada da nossa realidade aqui. Ela não se tem ainda notícia se ela definitivamente vai desaparecer. Ainda se tem uma previsão que no futuro existirá o que a gente chama, né, jogando aspas, né, o mal não vai ser banido assim como a gente gostaria, mas será muito mais prevalecerá o bem, né, o bem e a possibilidade de a gente crescer como nós realmente nascemos, né, seres conscienciais. Que legal, Walter. Boa. Bom, tem mais perguntas aqui. Nós temos quantos Vamos minutos? lá. Nós temos ainda 10 minutos. Vamos ver qual, deixa eu ver quais são as principais. Então, estou me perguntando assim, se você conhece alguma coisa da teoria da Terra plana, se existe a Terra plana, por que os jesuítas até hoje têm esse entendimento que a Terra seja plana? Você tem conhecimento disso ou não? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, existe a questão lógica sobre você admitir que a Terra seja plana ou esférica. Dentro dos meus estudos que envolvem um pouquinho, porque eu não sou astrônomo, não sou astrofísico, mas tive sempre interesse sobre esses assuntos. Com os estudos que eu fiz em palestras que eu tive que fazer sobre portais interdimensionais, sobre a própria expansão da consciência, nada me convenceu diferente que a Terra é uma esfera. Ela, dentro desses estudos que eu fiz, ela precisa ser uma esfera, porque o universo se expande em forma de uma esfera, né? O nosso universo local, aquele que nós habitamos e temos consciência aqui. Lembrem-se que existem uma multidimensionalidade de universos latentes e viventes, com formas, com consciências diferentes das nossas, né? Por isso também existem portais de comunicação, portais que a gente pode ser transportado, só que existem realidades que funcionam diferente das nossas aqui. Quando eu discuto isso sob o ponto de vista da racionalidade, sob o ponto de vista do que eu estudei, das coisas que eu já estudei, inclusive para dar palestra, nada me convence diferente que nós vivemos numa esfera e nós somos uma esfera. Né? Você pegar um corpo humano, todas as nossas extremidades acabam em esfera. Aqui, a minha cabeça é meia bola, né? Orelha, a ponta dos dedos. Então, tudo isso é uma expansão em forma de esfera. A nossa célula, o nosso corpo celular, uma esfera, o óvulo, que somos nós, né? O Walter aqui é um óvulo, vocês todos são, né? Depois veio o espermatozoide, fez a ligação e criou o nosso ser físico. É uma esfera, né? O óvulo é uma esfera maravilhosa, quando você pega ali. Então, quer dizer, toda a nossa existência está voltada a essa forma geométrica, porque o nosso universo local ele é uma expansão geométrica. A nossa consciência também tem, os nossos padrões vibracionais se expandem geometricamente. E a esfera, como ela é um corpo infinito, ele nos representa dessa forma, tanto física, consciencial e até do nosso universo. E isso eu estou falando tudo naquilo que eu estudei, né? Naquilo que está provado, né? Efetivamente. Mas eu tenho também uma posição que é bastante interessante de um professor cabalista, né, que eu estive conversando com ele, e ele é um cabalista matemático, ele trabalha com uma profundidade bastante importante com a cabala, e ele trabalha com a cabala em cima da Bíblia hebraica
não maçorética, a Bíblia no hebraico original, que é você só trabalha aquilo com intuição ou com matemática, com matrizes e determinantes para você conseguir identificar determinados fatos. E ele foi fazer esse estudo, né, por via da Cabala, do porquê que tem grupos que defendem com tanta veemência a possibilidade, né, da Terra ser plana, né? E ele identificou, por via dos estudos cabalísticos, que o grupo que defende a Terra plana, na verdade, é um grupo que viveu numa dimensão paralela à nossa, onde lá existe, sim, a Terra plana. A Terra lá é plana. Mas é uma dimensão paralela, onde essas consciências viveram num local assim. E por uma razão que aí precisaríamos avançar no conhecimento, que a gente não tem, eles passaram daquela dimensão para a nossa e encarnaram aqui, com essa consciência, com essa percepção que, da onde eles viveram em vidas passadas, a Terra onde eles viveram realmente ela é plana, ela não tem o formato da nossa. Isso é um estudo cabalístico, né, desse professor, que eu estou passando para vocês, um conhecimento que eu achei bastante interessante. Eu explico para as pessoas dessa forma quando me perguntam. Claro que eu não estou convencendo ninguém disso, eu estou esclarecendo, como me perguntaram, né? Então, assim, eu tenho meu conhecimento, né, a minha convicção, da qual eu aprendi, mas eu também recebi essa mensagem do professor que eu passo para vocês, e cada um reflete como possa entender. Talvez ela se prove aí ao longo do tempo, a gente consiga também ver que isso faz sentido, né? Tem fundamento. Legal. Walter, olha, falta 3 minutos, não, 5 minutos. Eu vou fazer uma pergunta assim que é bastante polêmica. Quem é Lúcifer, no seu ponto de vista? Bem, Lúcifer, se você puxar do que significa Lúcifer, é o ser da luz, né? É o ser de luz. É o ser que traz a luz. O que aconteceu com Lúcifer na nossa trajetória, na nossa história? Não era conveniente, nunca foi conveniente para os poderes de dominação consciencial, ideológica, que nós fôssemos buscar o ser de luz. Só que a luz, claro, quem emana a luz ou traz a luz, ele traz uma consciência. Trouxe a consciência, traz a responsabilidade, né? Traz a necessidade de você ser independente. Então, Lúcifer trouxe tudo isso. Então, ele foi acusado de ter negado a Deus, de ter enfrentado Deus e de não participar da grande dispensação divina, né? Por isso, ele se tornou um demônio e se tornou um anjo caído. Mas, na verdade, toda essa interpretação, isso aqui é o Walter que está falando, né, ela tem a ver com a tentativa de nos banir, de nos tirar a possibilidade de nós irmos de encontro à luz. Né? Por quê? Porque quando você domina uma massa, né, que você precisa de uma massa dominada, um grande grupo dominado por uma energia, ele não pode pensar por si só, ele não pode se responsabilizar pelos seus atos, ele tem que ser escravizado, ele tem que ser puxado dentro de uma dispensação única, né? Assim como nós fomos convencidos que existe apenas um Deus, né? O teocentrismo, porque quando você tem apenas um pai, você apenas tem um líder, é mais fácil desse líder mandar em você. Quando você reconhece que existe a divindade, né, nos planetas, que existe a divindade na natureza, que existe a divindade na lua, que existe a divindade nos mares, nos ventos, como algumas tribos indígenas até hoje ainda entendem dessa forma, é muito mais difícil você dominar essa mente, essa consciência e tudo mais. E Lúcifer é uma tradução disso, no sentido, né, de se negar, e naturalmente ele foi representado e foi desenhado, né, a consciência das pessoas como algo negativo, algo que tem que ter relação com o demônio, né? Mas na verdade ele é um ser, né? É um anjo, né? Da iluminação. Só que essa iluminação, a consciência, que traz a responsabilidade
te traz o arbítrio de escolha, te traz a possibilidade de você, né, fazer por si. E isso, até por enquanto, não é interessante para a massa dominante, né, que você seja independente. Então, Lúcifer é essa criatura que colocam para a gente. Eu acho interessante porque o seriado Lúcifer aí está fazendo muito sucesso, então por isso que as pessoas têm várias perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer todas. Mas o Walter vai estar conosco aí, na próxima sexta-feira, nós estamos nos nossos minutos finais. Eu queria que o Walter deixasse uma mensagem bem curtinha e final. E, pessoal, até o próximo ponto zero. Fica à vontade, Walter, o problema é totalmente seu. Muito obrigado por todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Volto sempre naquele ponto, busquem, né, busquem esclarecimento. Nós estamos aqui, nós não convencemos ninguém, nós apenas esclarecemos. A nossa voz aqui é de esclarecimento, né, de uma chaminha para iluminar vocês. E busquem se conhecer, né, não tenham pressa, não se culpem, né, façam o trabalho, conscientes, né, abertos, abram a mente, né, a meditação está aí, existem mentes que meditam com a gente aí na internet todos os dias, maravilhosas, façam esse trabalho, e se vocês estão aqui ouvindo a gente é porque realmente vocês estão buscando, e muito obrigado por vocês estarem aqui, e até a nossa próxima sexta-feira. Até a próxima sexta, pessoal. Até mais, Walter. Até mais.